Paz querida, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com a tua família, hoje e sempre. Há quanto tempo não nos vemos, mas eu não podia deixar este ano terminar sem vir aqui e deixar uma mensagem de paz e de esperança em Cristo Jesus para você e para a sua família. E eu quero pensar contigo nesta manhã, querida, sobre a necessidade que eu e você temos de perceber a mão de Deus nas pequenas coisas da nossa vida. Para tanto, eu te convido para que você possa depois ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos 25 a 34. É parte do Sermão do Monte. Mas eu quero ler com você neste momento o verso 25, que diz o seguinte: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que a roupa. Querida, eu quero começar a trazer aqui algumas reflexões rápidas sobre o Sermão do Monte, especificamente o texto em que Jesus fala das aves do céu e como Deus cuida delas, sendo tão simples. A verdade, querida, é que este Deus maravilhoso no qual nós cremos, ele não atua apenas nos eventos grandes ou extraordinários que nós percebemos. Pelo contrário, ele age também, ele se importa também com o que possa parecer insignificante aos olhos humanos. Este Deus maravilhoso, ele age de forma ativa, de forma soberana, também nos detalhes mais simples do nosso cotidiano. Querida, é por esta razão que a cada manhã que o Senhor te conceder, que o Senhor me conceder, eu e você devemos buscar sempre fortalecer a nossa fé, firmar a nossa confiança em Cristo, fazer isso na certeza de que Ele está e estará atento a cada mínimo detalhe da minha e da tua vida. Assim, querida, no ano que se aproxima, Jesus te convida não a uma fé focada em teorias ou em gestos e ações heróicas para que o mundo possa ver. Não! Jesus nos convida, ele nos exorta e eu e você sejamos capazes de perceber o agir de Deus nas pequenas ações do nosso cotidiano. Quantas vezes, no ano que se encerra hoje, você buscou parar para perceber este agir de Deus? Não se preocupe, sempre é hora de começar. Porque essa exortação de Jesus, ela nos faz lembrar o que disse o profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 1 da sua profecia, quando ele vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir o meu e o teu clamor. Que maravilha, querido! Que maravilha, querida! A verdade aqui é que Deus está te ouvindo e que a sua mão está estendida na tua direção. Apenas precisamos parar para perceber e abrir os braços para receber diuturnamente a bênção da presença do Senhor ao nosso lado. Talvez, querida, o que nos falte seja a
capacidade de perceber o agir constante do Senhor na nossa vida. Por exemplo, o seu agir no inesperado, que te conforta em momentos de dor e de angústia. Sim, aquela ligação inesperada de um amigo que chega no momento exato em que você se sentia só, triste, angustiado, angustiada. Aquele amigo que traz uma palavra de incentivo, ou mesmo de um estranho, que nos faz encontrar algo que você precisava justamente no momento mais desafiador da sua vida. É preciso ter a capacidade de perceber o agir de Deus, porque Ele está tecendo a trama de cada um dos nossos dias. É preciso parar para perceber o Senhor na beleza do dia a dia, que se manifesta, por exemplo, nos raios do sol que aquecem o nosso rosto ao amanhecer do dia, ou no cheiro da terra seca quando molhada pela chuva. É preciso perceber a beleza no sorriso espontâneo de uma criança ou na precisão de uma flor que desabrocha, porque o Senhor está tecendo a trama do meu e do teu dia. É preciso que nós entendamos e percebamos o agir de Deus nos encontros que transformam o nosso dia. Sim, quando encontramos a pessoa certa, no momento exato, trazendo a oportunidade, a palavra, o conselho ou mesmo a parceria, que nos dá a certeza de que aquele encontro não foi por acaso, porque o Senhor está tecendo a trama do meu e do teu dia. É preciso perceber a mão de Deus no agir, na providência diária que Ele nos traz. Ter o suficiente para hoje, ter o pão na mesa, ter a saúde para trabalhar, um teto para pôr a cabeça, coisas que parecem banais, mas que se não tivéssemos, grande seria o nosso sofrimento. Por isso é preciso perceber que Deus está tecendo a trama do meu e do teu dia, na paz, em meio ao caos que a vida muitas vezes nos proporciona. A paz, aquele momento de quietude interior, no meio ou em meio a um dia atribulado, cheio de dores. Uma súbita sensação que nos vem de que tudo ficará bem quando a ansiedade bate à nossa porta. É preciso entender que o Senhor está tecendo a trama do nosso dia a dia, no aprendizado que nos faz ter paciência, naquela dificuldade que, ao cabo e ao fim, nos torna mais resilientes. É preciso perceber o agir de Deus, o cuidado dele naquele atraso que muitas vezes nos livra de um acidente ou de um sofrimento. E é preciso perceber a paciência que brotou do nada para lidar nas situações difíceis do nosso dia a dia. Isso, querido, querida, só é possível porque a mão do Senhor está presente nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da minha e da tua vida. Mas, pastor, como eu posso me tornar capaz de perceber o agir de Deus nas pequenas coisas da minha vida? Eu não sei. Eu não tenho esta resposta. Mas eu posso, à luz da palavra de Deus, buscar ações que possam me ajudar. Primeira coisa, eu preciso ter uma vida de gratidão constante, independentemente do que me aconteça. No início do dia, aprenda a entregar cada minuto nas mãos do Senhor e ao final dele,
esteja constantemente agradecido, agradecida. E faça um exercício. Tente lembrar e cite diante de Deus algumas pequenas bênçãos, cuidados e livramentos que Ele te deu naquele dia. Então, viva em gratidão a Deus e às pessoas. Segundo, viva cada momento que o Senhor te dá. Desacelere, querido. Desacelere, querida, e aprenda a perceber os detalhes da vida e o agir de Deus em teu favor. Sabe por quê? Porque quando estamos com a mente no passado ou no futuro, quando estamos na correria, perdemos a beleza do momento que o Senhor nos dá. E terceiro, em tudo que te acontecer, use o prisma da fé. Mude a pergunta de por que isto me aconteceu para o que posso aprender ou o que devo enxergar com essa experiência. O que há de bom para mim nesta experiência? A mudança de perspectiva, querido, querida, ela abre a porta para que eu e você possamos enxergar a ação de Deus nas nossas vidas, inclusive nas lutas e nas provações. Também, querido, querida, olhe para o comum como algo maravilhoso feito por Deus. No verso 24 desse texto do Sermão do Monte, em Mateus 6, Jesus não diz: olhem para as ações espetaculares, olhem para os grandes milagres do Senhor. Não, Jesus diz: olhe para as aves do céu, olhe para o pardal, que era a ave mais desvalorizada para o povo naquele tempo, quando é ainda hoje. Um simples pardal ou um beija-flor com a sua simplicidade, todas as manhãs, eles encontram o cuidado e a provisão de Deus para a sua vida. Esta mesma mão que provê para o simples pardal é a que te dá e te dará o necessário para cada dia, porque o Senhor está tecendo a trama do meu e do teu dia a dia. Por isso, querido, querida, uma exortação final: não se deixe dominar pela ansiedade da vida. A mensagem do sermão é clara. Se Deus está atento aos mínimos detalhes da criação, Ele alimenta o pássaro com o pólen da flor. Ele alimenta o pássaro com pequenos insetos. Este mesmo Deus estará certamente aos detalhes da tua vida. A ansiedade, querido, querida, ela nasce quando eu passo a acreditar que tudo depende apenas de mim, da minha capacidade, do meu esforço e do meu fazer. Aí a capacidade se instala. Por outro lado, a fé que alimenta a vida, ela nasce e traz consigo a perseverança que substitui a ansiedade. Quando eu começo a enxergar que o Senhor está tecendo a trama da minha vida. Por isso, querido, querida, pare e comece a enxergar a grande rede de misericórdia que sustenta a tua vida. Cada respiração, no pão de cada dia, na roupa que cobre o corpo, na casa que cobre a cabeça, na saúde para trabalhar, em todos os pequenos aspectos da vida. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, querida? Porque quando eu entendo que estas coisas estão presentes e que é a vontade do Senhor que as traz para mim, quando eu entendo que essas maravilhas são presentes de Deus para a minha vida e não conquistas minhas, então, sim, eu passei a compreender que a mão do Senhor está
tecendo a trama de cada um dos meus dias, como um tecelão tece tecido. Por isso, querido, por isso, querida, tome agora a decisão de não se deixar dominar pela ansiedade, seja qual for a situação. Viva consciente do cuidado do Senhor na sua vida. Santifique sua vida a Ele hoje. Faça com integridade tudo aquilo que vier à sua mão. Ame as pessoas com ações. Ame as pessoas ao seu redor. Querido, querida, se você optar por viver nesta nova perspectiva, muito provavelmente você perceberá a mão de Deus que acrescenta tudo o que te é necessário, no suporte inesperado, na porta que se abre, na paz que acalma o teu coração. Porque a grande verdade bíblica, querido, querida, e isso está no verso 30, é que Deus conhece profundamente a você. O verso 30 diz que até os cabelos da tua cabeça estão contados por Deus e que nenhum deles cairá sem o conhecimento do Senhor. Isso aqui, querido, aponta para o cuidado íntimo e pessoal de Deus com você e com cada pessoa. Tudo na tua vida é conhecido por Ele, inclusive aquilo que você ainda não viveu. Por isso, aprenda a descansar nele, porque Ele, o Senhor, Ele conhece as lutas ocultas, as preocupações silenciosas, as necessidades antes mesmo que elas sejam verbalizadas ou vividas. Ele já tem conhecimento. Por isso, querido, querida, que eu e você possamos ter essa consciência do cuidado do Senhor, porque Ele gera segurança. Como vemos no verso 34, não fique inquieto pelo dia de amanhã. Entregue o seu hoje ao Senhor e não se preocupe com o amanhã. Porque eu acredito que o resultado de compreender a ação de Deus nas pequenas coisas é que vai gerar a confiança em mim e em você. O temor diminui quando eu reconheço que Deus está no controle, inclusive dos pequenos detalhes do cotidiano. Querido, querida, que o Senhor te abençoe e que eu e você possamos sempre compreender que a mão do Senhor não está encolhida atrás das nuvens. Não. Pelo contrário, ela está visível em cada pequeno aspecto da minha e da tua vida. Jesus nos ensina, querido, querida, que a fé acalma o coração e que a mesma fé que acalma o coração é aquela que, ao olhar para os pequenos detalhes da vida, vê a assinatura e a marca do grande Deus. Nos ensina que basta cada dia o seu próprio desafio e devo vivê-lo com fé no Senhor. Jesus nos ensina também que cada dia e que para cada dia a provisão de Deus virá, a provisão certa e o cuidado constante do Pai. Querido, querida, cada dia e que em cada dia da sua vida você possa olhar para um pássaro e sentir-se amado. Observar, olhar para uma flor e sentir-se valorizado. E assim, querido, querida, caminhar sem o peso nos ombros, caminhar com gratidão ao Senhor, consciente de que a sua mão está presente nas pequenas coisas e que Ele está tecendo a trama do meu e do teu dia a dia. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.